Tem que, Blavatsky. vamos para outra Helena, vamos para Blavatsky, Helena Blavatsky. que é o que interessa agora. Blavatsky então trouxe o que era Blavatsky, né? Era uma menina, origem russa, filha de uma família de aristocratas, muito rica e tal, que cresceu nos campos, né, correndo, e aí de vez em quando ela com 5, 6 anos de idade ela parava, olhava para cima e começava a falar, sozinha. E aí o pai, a mãe, os criados, os funcionários, nossa, essa menina é louca da cabeça, né, fala sozinha. E ela estava falando com alguém ali que ela era muito visível para ela, mas ninguém mais via, né? Ela foi sendo criada como uma garota problemática. E, imagina, Rússia 200 anos atrás, né? Ela foi prometida em casamento para um cara lá de um clã, de uma outra família aristocrática, para juntar fortuna de família, aquela coisa toda, né? E ela com 17 e o cara com 70. Meu chapéu. Imagina uma pessoa que fala com um mestre ascensionado e de repente ela se vê num casamento forçado e não tinha muito o que contestar, né, gente? Na época, Rússia, 1820. Casou, seguiu, né? E aí se viu a pessoa mais infeliz do mundo e ali ela tinha dois caminhos. Ou ela aceita aquilo e vive amargurada pro resto da vida, ou ela foge. Mas vamos pensar com a cabeça de 200 anos atrás, Rússia. Não era fugir assim, se não der certo eu volto. Não existe essa possibilidade. Não existe plano B. Não existe plano B. Ou, cara, se tu sair desse portão e fizer isso, tu não tem mais família. A partir do momento que tu botou o pé lá na rua, tu não tem mais família. O rolê é teu. Esquece que tu tem família. Pai, mãe, riqueza. Esquece. Ela era Blavatsky, né? O que ela fez? Foi. Mas o Blavatsky não é do marido? Como? O Blavatsky não é do marido? Não. É de origem da família dos dela? pais. Eu achei que era do marido dela. Depois ela casou com, acho que foi o Nicholas Hirsch, né? Sim. Mas eu No acho caso que também era É. ocultista e tal. Isso. Bom, ela vai para Londres, lá com seus 19, 20 anos, ela vai para Londres. Em Londres, ela lá, lutando para sobreviver, vindo de uma família muito abastada, estava ali lutando para comer, né? E ali no rolê da vida, aí a gente já começa a perceber que tem uma guiança aqui do lado de cima, né? Ela começa a cruzar com pessoas que também falavam com seres, com mestres, né? Aí ela conectou com Charles Leadbeater, General Olcott, Annie Besant, Nicholas Hirsch e vários outros doidos que começaram a se encontrar para fazer canalizações e estudos dessas canalizações que eles recebiam, desses contatos que eles faziam com esses seres superiores, seres perfeitos, que eram os mestres ascensionados, né? Dessas reuniões, estudos, nasceu a Sociedade Teosófica, ou a Teosofia, que sempre teve como expoente, a líder máxima, ela, Helena Blavatsky, né? Então ali foi a primeira vez que esse conhecimento dos raios de mestres ascensionados se tornou disponível para nós, né? Aí lógico, aí começaram a escrever livros, publicações, e hoje está bastante difundido esse conhecimento, teosofia. A Voz do Silêncio, Isis Sem Véu, os livros dela são difíceis de ler, né? São mais densos, assim. É uma outra dinâmica mental que essa galera tem, né, gente? É difícil mesmo. É a época dela. E, bom, ali nasce a teosofia, né? E os mestres e os raios não é a teosofia. Os mestres e raios é uma das coisas que a teosofia traz de conhecimento, tá? A teosofia é muito ampla, é muito abrangente e é um composto de informações vindas de altas esferas desses mestres, mesclado com filosofias e teorias hinduístas, budistas, Zaratustra, e todo o conhecimento acástico
da humanidade, né? Essa galera conseguiu captar, estudar, compilar na teosofia. Então a teosofia é muito ampla. Dentro do escopo da filosofia tem também esse conhecimento dos raios e dos mestres. Beleza? Bom, então o que eles trazem pra gente? Existem muitos raios, né? Mas existem esses 7 principais e cada um de nós pertence a uma dessas egrégoras, a uma dessas famílias. É como se fosse uma grande empresa e esses 7 raios fossem, cada um deles fosse o setor dessa mesma empresa, né? Então eles têm funções diferentes, né? Um setor é venda, o outro é marketing, o outro é produção, o outro é entrega, logística, né? As empresas têm setores. Sim. Essa empresa, que é a luz, a empresa da grande luz, se materializa aqui na Terra e ela tem setores. E cada setor tem uma característica específica, assim como uma empresa física, né? E essas características, elas são as dos raios. E nós somos pertencentes a um desses setores. O que difere, por exemplo, os raios da astrologia? Que eu acho uma puta ciência, que explica muita coisa, que elucida muita coisa, né? Mas a astrologia é da personalidade. Por exemplo, eu, Fernando, nasci no dia 19 de janeiro de 1974 em Florianópolis às 10h10 da manhã. Isso vai me dar uma característica específica, capricorniano, com ascendente em peixes, lua em sagitário, influência de aquário na casa do cara, né? Vai me dar uma série de características. Só que essas características, elas são desse cara aqui, que nasceu nesse dia, mês, ano, lugar. Então é específico. Eu morri, eu vou renascer daqui a sei lá quantos anos, num outro corpo, numa outra consciência. Aliás, na mesma consciência, num outro corpo. Eu vou nascer em outro lugar, em outra hora, em outro mês, vai mudar. Eu já vou ser canceriano, com ascendente. Então a astrologia muda de experiência para experiência. Os raios não mudam. O raio é uma característica da alma. É da alma, exatamente. Então por isso que eu falei ontem lá no podcast com a Ali, acho que eu falei lá, não sei. Eu acho uma das informações mais preciosas que um buscador da luz como nós somos pode ter. Por quê? Porque é aquilo que tu traz como alma, gente, é a tua riqueza. As pessoas falam muito hoje de propósito de vida, o que é legal pra caraca, né? Pô, qual é o meu propósito de vida? Tá todo mundo querendo descobrir qual é o propósito de vida. É muito legal isso, né? Porque antes nem isso, né? As gerações anteriores não estavam aí pra isso. A gente quer saber qual é o meu propósito de vida. Mas tem uma pergunta que vem antes dessa. Qual é o propósito da minha alma? Qual é o propósito da minha alma? Porque uma vez que tu entende o propósito da tua alma, o propósito de vida fica fichinha de entender. O propósito de alma, de vida, nada mais é do que tu entender o propósito da tua alma e achar uma forma de colocar aquilo em prática. Então tu vai entender quais são as características que a tua alma traz, e essa característica é a do raio, que você pertence, nós vamos identificar aqui, tá? E pegar aquilo e traduzir na vida prática, é isso. Acha uma forma se tu fizer entender o que a tua alma traz de característica e achar um jeito de colocar aquilo em prática na vida, não tem como não dar certo. Porque tu está alinhado com a tua alma. E quando tu está alinhado com a alma, gente, tu vai passar dificuldades? Vai, ó, Fernando lambeu o chão em 2024. Achava que nunca mais ia passar por isso. Mas eu sei qual é o meu caminho, eu volto para ele. E rapidamente eu já fui de novo, graças a Deus já prosperei, já recuperei tudo que eu perdi e estou vivendo melhor do que eu vivia antes, com mais abundância financeira inclusive. Mas isso só é possível quando a gente sabe o que a gente traz como riqueza de alma, porque daí eu entendo isso, eu já sei o que eu não posso fazer. Aí tem gente que me oferece negócio que não tem nada a ver com isso daqui, gente. Não, mas tu vai ganhar dinheiro pra cá. Mas não está alinhado com a minha alma, velho. Vai me custar demais isso. Energia, dispêndio de energia, eu vou estar desconectado de mim mesmo, eu vou ganhar de um lado e vou perder por outro. Não me interessa isso. Mas isso só é possível quando eu conheço o propósito da minha alma, que é a raiz dela, que é a característica dela, tá? Quem é que já sabe qual é o seu raio? Qual que é o teu? Amarelo.